10 animes que prometem quebrar tudo em 2024. Sem enrolação, já quero começar falando do anime que para muitos já é o melhor do ano, porque ele já estreou, e eu tô falando de Solo Leveling. Lembrando que essa lista está organizada por ordem de hype, então quanto mais pra frente no vídeo, maior a expectativa. Solo Leveling, primeira temporada. Se você não sabe nada sobre Solo Leveling, é importante explicar que essa não é uma obra japonesa como os outros dessa lista, mas sim um manhwa, uma série de quadrinhos sul-coreana lançadas em forma de novel. Na história, um misterioso portal se abre, ligando o mundo dos humanos a outra dimensão, e esse fenômeno faz com que as pessoas despertem poderes únicos. Essas pessoas com poderes se tornam caçadores, que passam a caçar monstros que vazam desse outro mundo, passando a ocupar as chamadas dungeons, que nada mais são que masmorras que ficam entre o mundo mágico e o mundo dos humanos. No meio disso tudo, passamos a acompanhar o Sun Jin-woo, um caçador de rank E, que é mais fraco que o Scanner durante a noite. Ele faz parte de um esquadrão de nível D, e só pegou esse trampo de caçador para poder pagar as contas de hospital da sua mãe, e a faculdade da irmã, já que superar os monstros nas dungeons permite aos caçadores ganharem recompensas inimagináveis. O problema é que um dia, a sua equipe inteira é pega em uma emboscada, e prestes a morrer, ele ganha uma habilidade única, capaz de evoluir o seu nível de poder sem limites, e tudo que ele tem que fazer em troca é completar treinamentos designados pelo chamado sistema. A partir daí, ele parte em uma jornada de batalhas ferozes, subida de rank e uma investigação pessoal que vai levar ele direto à origem de seus poderes da entidade maligna que despertou ele nesse dia. O mais interessante de Solo Leveling é que ao invés dos personagens serem levados do nada a um mundo de magia e batalhas, o que ninguém aguenta mais ver, aqui, o mundo mágico é quem invade o mundo humano, causando uma quebra de expectativa, já no primeiro episódio, que deu o pontapé inicial no anime de forma brilhante, porque eles não pouparam esforços para mostrar de cara tudo que a história tem a oferecer a partir daqui. Ficou curioso para conferir? O anime já está disponível lá na Crunchyroll. Kaiju número 8, primeira temporada. Imagine um mundo onde monstros surgem pelas ruas, todos os dias, atacando tudo que vem pela frente, e a destruição causada por eles é tão grande que o Japão, o país mais atacado do mundo, decide montar uma força-tarefa a fim de deter essas ameaças. Kafka, o protagonista da história, trabalha como faxineiro em uma empresa que recolhe restos mortais desses kaijus derrotados. Só que ele tem um sonho de um dia entrar para o mesmo esquadrão de sua amiga de infância, chamada Mina. Um belo dia, durante um trabalho, Kafka e seu amigo, Ichiwaka, que também tinha o mesmo emprego e o mesmo sonho, são atacados por um kaiju estranho e a vida deles fica por um fio, até que a Mina aparece e salva os dois. Depois disso, eles conseguem ser resgatados com vida e são levados ao hospital. Porém, uma coisa surpreendente acontece, e no fato de um mini kaiju localizar o protagonista e se enfiar bem na goela dele à força, até ser engolido, fazendo o rapaz se transformar em uma espécie de monstro logo depois. Temendo ser caçado pelo esquadrão de sua amiga, o Kafka e o seu amigo Ichiwaka fogem do hospital, mas logo eles se deparam com um kaiju semelhante ao que atacou eles no dia anterior. Sem pensar duas vezes, o Kafka ataca e derrota o monstro com seus novos poderes, que estava prestes a dizimar uma mulher e a sua filha pequena. E por causa das testemunhas, o Prota se torna famoso, ganhando o apelido de Kaiju número 8, por ter sido o oitavo monstro a ser avistado naquele dia. A partir daí, ele passa a ser caçado dia e noite pelo Esquadrão 3, o Esquadrão da Mina. Com mais de 100 capítulos publicados no mangá, uma história envolvente, um protagonista carismático e ótimas cenas de lutas com monstros gigantes, o anime de Kaiju número 8 tem tudo para ser um sucesso. Caso você queira ver o resultado disso tudo animado, basta conferir sua estreia logo mais em abril de 2024. Boku no Hero, sétima temporada. Não há como negar a importância de Boku no Hero nos últimos anos, o que fez dele um dos mangás preferidos da galera por um tempo, e eu me incluo nessa conta. Porém, algumas decisões, na minha opinião, erradas, fizeram a obra ter cada vez menos fãs, o que até me fez abandonar o mangá várias e várias vezes, e ficar só no anime. E aposto que muita gente tá comigo nesse mesmo barco. Mas independente, se você acompanha ou não o mangá, a sétima temporada do anime deve chegar em abril ou maio desse ano, e é bem possível que ela já adapte os acontecimentos recentes do mangá, o que pode fazer com que as duas obras acabem juntas, em uma oitava e última temporada. E se você por algum motivo nunca assistiu ou leu Boku no Hero, a obra conta a história de Izuku Midoriya, um garoto que nasceu sem poderes em um mundo onde já é comum as pessoas despertarem os chamados Quirks, habilidades únicas que tornam elas heróis ou vilões. Mesmo com a sua triste realidade, o Deku sonha um dia em se tornar um grande herói, e por causa de um encontro inesperado com o maior herói do mundo, o All Might, esse sonho passa a ter uma ponta de esperança. Monsters One Shot. Se você gosta de One Piece, vai adorar esse anime, não só porque ele se passa no mesmo universo do Pirata Elástico, como pelo fato dele ter sido publicado pelo mesmo autor, o Eiichiro Oda, lá em 94, antes mesmo da história original. O anime é mais focado nos feitos do Ryuma, um espadachim lendário e poderoso que veio do país de Wano, no Novo Mundo, e que dizem ter derrotado um grande dragão milenar. Caso você já acompanhe o anime do universo do Chapéu de Palha, já deve estar familiarizado com o personagem, que foi explorado tanto em vida quanto até depois da morte por lá. Mas independente disso ou não, vale a pena ficar ligado, porque Monsters chega ainda esse ano, na Netflix. Blue Lock, segunda temporada. Depois da eliminação do Japão
Japão da Copa do Mundo de 2018, os japoneses ficaram pistola pelo fato da seleção deles sempre se tornar freguês dos outros países, mais ou menos o que acontece com a seleção brasileira hoje, e decidem mudar tudo contratando um técnico diferente, chamado Timpa de Ego. Ego acredita que o defeito da seleção japonesa é não ter um atacante fominha, só que para achar o jogador perfeito, ele decide isolar 300 novatos do sub-18 em um campo de treinamento chamado Blue Lock, para achar o atacante mais egoísta e talentoso que vai ocupar esse vazio na seleção. Em contraparte a isso, acompanhamos também a história do protagonista, chamado Isagi Yoichi, que chega no fundo do poço devido a um erro no campo que deixou seu time fora do Nacional. Decidido a dar a volta por cima, o Isagi tenta fazer de tudo para fazer parte dos 300 candidatos e superar todos eles. A primeira temporada de Blue Lock foi muito bem aceita, tanto pela quebra de expectativa quanto pela escolha do nicho futebol, que é querido em todo mundo. Juntando isso a cenas de jogo, que lembram muito Kung Fusão, o resultado foi um sucesso mundial, tanto que logo veio a renovação para uma segunda temporada, que deve adaptar o arco U20, que foi bem empolgante lá no mangá, mas no anime deve chegar só em outubro de 2024, já marca aí no calendário. Porém, rumores apontam que essa demora é por causa de um filme de Blue Lock, que também está sendo produzido em conjunto com o anime, Demon Slayer, quarta temporada. Demon Slayer teve uma terceira temporada de arrasar quarteirão, e todo mundo tá ansioso pela quarta, que vai não só finalizar o arco da Vila dos Ferreiros, como vai adaptar também o arco de treinamento dos Hashiras, e mostrar toda a preparação do Tanjiro e dos Pilares para tentar parar o contra-ataque do Muzan. Se você não viu Demon Slayer ainda, a história acompanha a jornada de Tanjiro Kamado, depois de presenciar sua família sendo massacrada por um monstro terrível. Arrasado, ele decide buscar por vingança enquanto protege a única sobrevivente do ataque, a sua irmã Nezuko. O problema é que ela foi mordida pelo vilão, Muzan, e assim virou um dos monstros que o protagonista terá que caçar em sua nova carreira como Hashira. A quarta temporada chega em fevereiro, então os fãs de Kimetsu no Yaiba têm muito o que comemorar. Fire Force, terceira temporada. Depois de anos de espera, os fãs de Fire Force podem comemorar, porque a terceira temporada dos bombeiros mais descolados dos animes está chegando. Na história, a cidade de Tóquio passa a ser assombrada por fenômenos estranhos de pessoas entrando em combustão espontânea de repente. Por causa disso, uma equipe de bombeiros da Special Fire Cathedral Wait, chamada Fire Force, é designada para investigar e cuidar desses fenômenos. Para completar a equipe, um garoto de sorriso assustador é recrutado. Shinra Kusakabe tem o sonho de ser um herói e possui a habilidade de se mover em alta velocidade, deixando pegadas de fogo por onde passa. Mas ao entrar na equipe, ele vai perceber que não é tão especial assim quanto ele pensa. Fire Force 3, apesar de rumores da mudança de equipe por trás da animação da nova temporada, deve chegar no finalzinho de 2024, em uma data ainda não confirmada. Bleach Telsen Year Blood War, terceira parte da temporada final, chamada de Tribunais. O primeiro tribunal foi lançado em dezembro de 2022, o segundo veio em julho de 2023, e o terceiro, intitulado Conflito, está previsto para chegar em algum momento desse ano. Lembrando que Bleach, apesar de ter perdido muita força com os anos, foi lançado junto com Naruto e One Piece lá atrás, e bateu de frente com esses dois várias e várias vezes. Só que isso só aconteceu por causa da sua qualidade e história envolvente, que trazia o Ichigo Kurosaki em altas aventuras, descendo o sarrafo nos rolos, monstros espirituais do mal. Já esse one shot de Bleach conseguiu não só trazer o hype de volta, como preencher vários buracos que tinham no mangá e que todo mundo reclamava. Só por isso, ele já merece o seu lugar nessa lista. Fairy Tail, Quest de 100 anos. Se você acha que Fairy Tail tinha acabado, eu fico feliz em te dizer que isso nunca esteve tão longe da verdade, e o anime vai voltar esse ano. Mas para te explicar de onde ele vai continuar e o que ele vai abordar, eu preciso te contextualizar um pouco sobre o que é Fairy Tail, sem entregar spoilers para quem ainda não viu. A história segue a vida de Lucy Heartfilha, uma jovem maga que deseja evoluir seu status e poderes, e Natsu Dragneel, um mago adolescente que é membro da popular guilda de feiticeiros Fairy Tail, que tem a missão de buscar pelo dragão Igneel. Logo, os caminhos dos dois se cruzam, fazendo deles grandes aliados, e até a promessa de algo mais. Confesso que eu tô bem curioso para saber o que Fairy Tail vai aprontar, já que parei de ler o mangá em 2018. E no final da história principal, a equipe saiu em uma missão de 100 anos, que era mais perigosa que a classe S, em um continente totalmente novo. Só que como todos os vilões foram derrotados, eu acredito muito que eles apresentem uma nova ameaça, grande o bastante para que essa história seja focada nesse novo personagem. Os novos episódios de Fairy Tail, Missão dos 100 anos, deve chegar em algum momento de 2024, e a novidade é que será direto no Max, antigo HBO Max, então fica de olho. One Punch Man, terceira temporada. Existem pouquíssimos animes que conseguiram o feito de superar ou rivalizar com One Punch Man, e pelo menos a primeira temporada foi perfeita, com uma animação de esbugalhar os olhos, uma história incrível, uma dublagem fenomenal e uma trilha sonora sensacional. Os 12 primeiros episódios do Careca de Capa são uma obra-prima e fez muita gente passar a acompanhar o mangá, e eu sou uma dessas pessoas. A segunda temporada até deu uma caída, que era inevitável, pelo que a primeira foi, mas nada que comprometesse a história, que continua acertando na minha opinião, no anime e principalmente lá no mangá. Esse ano, a terceira temporada é uma das coisas mais aguardadas entre os fãs do mangá, porque ele vai adaptar não só o contra-ataque dos heróis contra a associação de monstros, como muito provavelmente ele vai adaptar também a melhor luta de One Punch Man até hoje, Saitama vs Garou, e só esse fato já vale a espera. Se você tá no vídeo até aqui e nunca leu ou assistiu One Punch Man, acompanhamos
enfrentamos um mundo extremamente perigoso, devido a ataques constantes de monstros poderosos. Em resposta a isso, e depois que o seu filho é salvo por um herói anônimo, um bilionário decide criar a Associação de Heróis, um grupo com pessoas poderosas classificadas de acordo com suas habilidades e feitos. Em paralelo a isso, passamos a acompanhar a história do Saitama, um cara comum, desempregado, que depois de um treinamento físico remove seus limitadores, ganhando uma força extrema e faria inveja até o Goku de Dragon Ball. Saitama se torna invencível, mas cai em uma profunda tristeza por não encontrar ninguém que possa peitar ele na porrada, tirando uma certa entidade misteriosa que vive na lua. Mas de longe, a coisa mais legal de One Punch Man, além da história, é o humor empregado na obra, que tira boas risadas de quem acompanha. Apesar da demora e troca de staff, a terceira temporada de One Punch Man, na minha opinião, desculpa Solo Leveling, mas não tem pra ninguém, porque esse será o melhor anime de 2024, e eu tô apostando todas as minhas fichas nisso. E pra conferir o careca de capa, chutando a bunda do Orochi e companhia, basta esperar até o finalzinho desse ano. Curtiu a lista? Qual anime você tá mais empolgado pra ver? Deixa sua resposta nos comentários e assine o canal para receber novos vídeos, porque eu vou falar da maioria dessas obras aqui. Meu nome é Thiales Barros, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!